Fala crentes e descrentes do nosso canal, mais um vídeo da série Religare. No vídeo passado nós falamos sobre o budismo e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre uma religião que está bem próxima do budismo, que nós chamamos de hinduísmo. Eu tenho certeza que muitas coisas sobre o hinduísmo, você pode não ter um conhecimento amplo sobre a religião, mas você já ouviu falar. Por exemplo, você já ouviu falar sobre karma, você já ouviu falar ou conhece pessoas que praticam yoga, dentre outras coisas que são importantíssimas e que muitas das vezes nós achamos que não tem nada a ver com a religião, mas que tem tudo a ver. Primeira coisa que nós precisamos entender, o que é o hinduísmo? O hinduísmo, por mais que muitos falam assim, é uma religião, mas na verdade é um conjunto de crenças religiosas. É um conjunto de crenças religiosas lá da Índia, que iniciou-se na Índia, e que tem algumas questões, alguns dogmas, e que tem algumas formas que são básicas de crença, que tem muito a ver. O surgimento, muitos falam que é por cerca de 1700 a.C. Esses são os dados mais oficiais. Porém, existem vestígios de 3.500 anos antes de Cristo, de alguns itens, de alguns artefatos bem semelhantes a práticas hinduístas. Quando eu pego a palavra hindu, o significado da palavra hindu, ele é basicamente, simplesmente, indiano. Por que denomina-se como indiano o que é hindu? Primeiro, essa palavra, esse termo, ele não foi denominado pelos próprios indianos ou pelos próprios hindus, praticantes do hinduísmo. Mas ele foi denominado pelos ingleses. Os ingleses, para diferenciar os que praticavam essas crenças religiosas bem parecidas, que nós chamamos de tradução védica, lá de 1700 anos antes de Cristo, eles resolveram nomeá-los como hindus. Hindu, então, na tradução literal, seria indiano. Mas somente, como se fosse pouco, né? Mas somente 3/4 da Índia são hinduístas. Apenas 1/4 da Índia não é hinduísta, que aí vai ser dividido entre islâmicos, principalmente, né? Entre cristãos e entre outras religiões. Um pouco de budismo, um pouco de jainismo. Jainismo é uma religião também que saiu do hinduísmo, assim como o budismo, e outras crenças como o sikhismo e religiões e crenças mais modernas. Quando a gente fala de uma religião, por exemplo, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, é muito comum nós falarmos sobre os livros sagrados dessas religiões. O hinduísmo até existem escritos sagrados, mas é um pouco diferente. A Bíblia para os cristãos, ou a Tanakh para os judeus, que é uma espécie de Bíblia, mas só o Antigo Testamento, assim como o Corão ou Alcorão para os islâmicos, eles são extremamente sagrados. E a vida deve ser pautada única e exclusivamente naquilo que é ensinado naqueles livros. Sendo que se algo não é falado naqueles livros, é tratado como algo que é profano, algo que é herege ou que não tem nenhuma inspiração. Já no caso do hinduísmo, isso é um pouco mais leve, um pouco mais liberal. Existem sim escritos, como escritos sagrados nós temos 2 conjuntos de textos, que é o que nós chamamos de Vedas. Dentre os Vedas nós temos o Rig Veda, que são os textos mais antigos. Eles começaram a ser escritos por volta de 1200 a.C. e até 900 a.C. eles estavam terminados, os conjuntos, né, de Vedas. Vedas significa conhecimento. Então Vedas basicamente é isso, um conjunto de escritos que acredita ter sido inspirado por quem? Assim como o outro conjunto de escritos que nós chamamos de Upanishads, os Vedas compõem esses textos que são textos sagrados hindus. Eles foram inspirados pelos deuses. Quando fala para você sobre hinduísmo, provavelmente vem na sua mente a noção de uma religião com um monte de deuses. Até uma pergunta comum que é feita que é a seguinte: quantos deuses existem no hinduísmo? E a resposta é: a quantidade de deuses no hinduísmo é proporcional à quantidade de pessoas que creem, que professam a fé hindu. E quantas pessoas no mundo hoje professam a fé hindu? Hoje os dados estão por cerca de 900 milhões de pessoas, ou seja, muita gente. Por mais que a maioria desses crentes no hinduísmo estão na Índia, mas ainda assim é uma quantidade, é um número exorbitante, é um número considerável de professantes na fé hindu. Dentro do hinduísmo, por mais que tenha sim a figura de vários deuses, mas é possível ter uma noção de monoteísmo, por mais que pareça estranho. Quando eu falo monoteísmo, eu estou falando em professar a crença em um único Deus, um Deus supremo, um Deus superior. O que seria esse Deus supremo? Quem seria esse Deus superior no hinduísmo? Esse Deus nós chamamos de Brahma.
Aí para aqueles que gostam de uma cervejinha, eu não estou falando da cerveja Brahma não, tá? Mas o Brahma seria o Deus supremo, o Deus criador, o Deus que fez tudo que existe no mundo. Abaixo desse Deus, aí em nível de hierarquia mesmo, nós teríamos um outro Deus que é chamado de Vishnu. Vishnu seria um Deus preservador. Depende dele a preservação de tudo que existe no mundo. E abaixo do Vishnu, nós teríamos um outro Deus que é contrário às ações de Vishnu. Se Vishnu preserva, esse outro Deus, que nós chamamos de Shiva, ele destrói. Porém, a noção de Shiva não é uma noção de um Deus ruim, ou de uma entidade maligna, como existe no cristianismo, no judaísmo e até mesmo no islamismo e em outras religiões, mas de alguém que é necessário. Assim como é necessário ter a preservação de tempo em tempo, e o hinduísmo eles creem nessa noção cíclica, até mesmo da destruição e reconstrução de mundo por várias e várias vezes, é necessário ter a preservação, mas também é necessário ter a desconstrução ou até mesmo a desordem, a destruição, que é o que Shiva é responsável. E os outros deuses, onde fica? Eu já ouvi falar sobre vários outros deuses no hinduísmo, como não sei quem assistiu, quando eu assisti aquela novela lá, O Caminho das Índias, eu vi um monte de divindade. Divindade que vinham de animais, divindade que vinham de seres que eram mistura de deuses com homens, semideuses, divindades até relacionadas com seres inanimados, com a pedra, com a rocha. E esses deuses, onde eles estão? Pois é, para a maioria dos hindus tradicionais, esses deuses são aspectos do divino. Mas os deuses principais mesmo são esses três que eu citei, que compõem a Trimurti hindu. Então olhem só, e não é só o cristianismo que tem uma trindade, não. No hinduísmo nós também conseguimos ter essa noção de trindade, tríade ou trimurti. Três deuses principais e os outros são apenas aspectos da divindade. As escrituras no hinduísmo, como eu disse, esses dois textos que existem, principais, que são os Vedas e os Upanishads, eles são textos superiores, são textos considerados como inspirados, mas existem textos famosos no hinduísmo que não têm o mesmo patamar, a mesma inspiração, como por exemplo, nós temos o Mahabharata e nós temos o Ramayana. O Mahabharata, dentro do Mahabharata nós vamos ter um poema famosíssimo que é chamado de Bhagavad Gita. O Bhagavad Gita, ele fala muito sobre contextos de como se viver, de costumes. E ele traz uma história interessantíssima, que é de um ser que nós chamamos ele de Krishna. Krishna é a encarnação ou a aparição de Vishnu. Lembre-se que Vishnu é essa segunda pessoa da trindade hindu. Apenas Vishnu, na maioria das vezes, encarna. Brahma não encarna nas pessoas e tampouco Shiva, por mais que existam algumas histórias de encarnação de Shiva, mas a maioria das vezes essa segunda pessoa da trindade, que é quem encarna em pessoas, em animais, em demônios ou em outros seres. Há uma história que esse Krishna, que representa Vishnu, ele vem e ele vai ajudar um príncipe chamado de Príncipe Arjuna, numa luta pelo trono dentre uma família real. E há histórias famosas que não ficam só dentro desse conjunto do Mahabharata ou do Ramayana, mas que têm menos valor dentro da tradição escrita hindu. O que tem de importante, além disso, no hinduísmo, para a gente já ir caminhando para o final? Todo mundo já deve ter ouvido falar sobre yoga ou yoga. O que é o yoga? Yoga é alcançar um caminho de reflexão. A própria palavra yoga também, ela pode significar, ela tem um significado que está ligado a um instrumento que guia e conduz os bois no campo. Guia para quê? Para o caminho correto. Então o foco do yoga ou yoga é auxiliar o praticante, não é só respiração. E aí tem uma coisa interessante, tá? Assim como nós falamos no budismo sobre yoga, existe também, o yoga tem várias formas, várias dimensões dentro do hinduísmo. Existe yoga que não tem link nenhum com a divindade em si. Mas o link maior de algumas ações, de alguns tipos do yoga, é a pessoa consigo mesma. Então é ela conseguir controlar a si mesma. Para quê? Para que essa pessoa consiga se libertar. Libertar do quê? E trazendo para a questão religiosa, nós também já ouvimos falar, eu tenho certeza que você já ouviu falar, sobre reencarnação, sobre karma. O hindu carrega consigo um karma. Aquele karma é o quê?
Todas as coisas ruins que eu fiz nas minhas gerações passadas ou nas minhas encarnações passadas me fizeram reencarnar hoje e viver essa vida sofrida. Mas será que é isso mesmo o significado real de karma? Karma no hindu, para o hindu, significa as ações que eu tomo para comigo ou para com os outros, sejam elas boas ou ruins, mas que vão surtir algum efeito. As ações ruins são karma negativo. E esse karma negativo é que vai fazer com que eu venha reencarnar várias vezes em um ciclo que é chamado ciclo de Sansara. Como que eu rompo esse ciclo? Para romper esse ciclo, eu tenho que me libertar. A libertação é um termo diferente que é chamado de moksha. Se eu consigo me libertar, eu não vou mais reencarnar. Para fechar, o hinduísmo ele existe hoje com várias formas diferentes. Aqui eu estou falando de um hinduísmo que é um hinduísmo mais tradicional, mas a partir do século XVII começaram várias reformas do hinduísmo. Uma das mais famosas foi com um guru famoso dentro do hinduísmo, que é chamado Sri Ramakrishna. Você já deve ter ouvido falar sobre Ramakrishna, né? E com Gandhi. Ramakrishna quis trazer uma reforma dentro do hinduísmo para mostrar que o hinduísmo era muito parecido com outras religiões, que era apenas uma forma diferente de encontrar Deus. Já Gandhi queria romper com a noção de casta. A noção de casta no hinduísmo ela é muito antiga. Ela vem por volta dos anos 1500 a.C., quando um povo que vem de uma região da Ásia, chamado povo ariano, que significa povo nobre, eles começam a inserir algumas questões de preconceito dentro do hinduísmo. E eles separam aqueles que são sacerdotes daqueles que são militares ou administradores, para aqueles que são comerciantes, para aqueles que são, nessa mesma ordem, sequência respectiva de importância. Por último, para aqueles que são trabalhadores. E aqueles que não estavam em um desses pontos eram considerados como os Dalits, ou intocáveis, impuros. Gandhi vem reformar o hinduísmo lá no início, na primeira metade do século XX, mostrando que não existem intocáveis, que todos são iguais, usando inclusive as escrituras hindus, porque quando nós pegamos principalmente o Mahabharata, existem noções de igualdade. Todos podem sim um dia se tornar um Brahmane, um sacerdote, porque o que vale é o que está dentro. E para fechar esse vídeo de hoje, eu deixo uma saudação que nós chamamos de Namastê. Namastê para o hindu é: o Deus que está em mim, ou o Atma, a centelha do divino que está em mim, sauda a centelha do divino que está em você. Até a próxima.